Capítulo 5. O conselho de uma lagarta. A lagarta e Alice se entreolharam por algum tempo em silêncio. Finalmente, a lagarta tirou o narguilé da boca e se dirigiu a ela com uma voz lânguida e sonolenta. "Quem é você?" perguntou a lagarta. Esta não foi uma abertura encorajadora para uma conversa. Alice respondeu timidamente. No momento, senhor, eu mal sei. Pelo menos sei quem era quando levantei-me hoje de manhã, mas acho que devo ter mudado várias vezes desde então." "O que você quer dizer com isso?" A lagarta questionou severamente. "Explique-se." "Receio não saber me explicar, senhor," replicou Alice. "Porque não sou eu mesma, entenda." "Não entendo," afirmou a lagarta. "Temo não poder explicar com mais clareza," Alice falou educadamente, "pois não consigo entender eu mesma, e ter tantos tamanhos diferentes em um dia é muito confuso." "Não é," retorquiu a lagarta. "Bem, talvez você não tenha percebido," Alice declarou, "mas quando tiver que se transformar em uma crisálida, um dia você irá, sabe? E depois disso, em uma borboleta, acho que se sentirá um pouco estranho, não é?" "Nem um pouco," respondeu a lagarta. "Bem, talvez seus sentimentos sejam diferentes," Alice disse. "Tudo o que sei é que seria muito estranho para mim." "Você," a lagarta exclamou com desdém. "Quem é você?" O que os trouxe de volta ao início da conversa. Alice se sentiu um pouco irritada com as observações muito curtas da lagarta. Levantou-se e disse, muito seriamente, "Acho que primeiro deve me dizer quem é você." "Por quê?" indagou a lagarta. Aqui estava outra pergunta intrigante. E, como Alice não conseguia pensar em nenhuma razão, e como a lagarta parecia estar em um estado de espírito muito desagradável, ela afastou-se. "Volte," a lagarta chamou por ela. "Tenho algo importante a dizer." E isso certamente parecia promissor. Alice se virou e voltou. "Mantenha a calma," pediu a lagarta. "Isso é tudo?" perguntou Alice, engolindo sua raiva o melhor que pôde. "Não," respondeu a lagarta. Alice pensou que poderia muito bem esperar, pois não tinha mais nada para fazer, e afinal, talvez ele dissesse algo que valesse a pena ouvir. Por alguns minutos, ele soltou umas baforadas sem falar, mas por fim, descruzou os braços, tirou o narguilé da boca novamente e disse, "Então, você acha que mudou, não é?" "Receio que sim, senhor," Alice respondeu. "Não me lembro das coisas como antes, e não mantenho o mesmo tamanho por 10 minutos seguidos." "Não se lembra de quais coisas?" questionou a lagarta. "Bem, eu tentei recitar como a abelhinha ocupada, mas tudo saiu diferente," Alice falou com uma voz muito melancólica. "Repita." "Você é velho, pai William?" pediu a lagarta. Alice cruzou as mãos e começou. "Está velho, pai William?" disse o moço admirado. "Como é que ainda faz cabriola em seu estado?" "Fosse eu moço, meu filho, podia os miolos afrouxar, mas agora já estão moles. Para que me preocupar?" "Está velho," disse o moço, "e gordo como uma pipa. Mas ouvi numa cambalhota, não teme dar nó na tripa?" "Quando moço," disse o sábio, "fui sempre muito ágil, pois usava esta pomada. É só um xelim e caixa. Não quer dar uma experimentada?" "Está velho," disse o moço, "seus 2 dentes já estão bambos,
mas gosta de chupar cana? Como então não saem ambos? Quando moço, disse o pai, sempre evitei mastigar. Foi assim que estes 2 dentes consegui economizar. Está velho, disse o moço, já não enxerga de dia. Como então, em dequilíbria, seu nariz uma enguia? Já respondi a 3 perguntas. Parecia mais que o bastante. Suma já, ou eu lhe mostro, quem aqui é o importante. Isso não foi dito da forma correta, afirmou a lagarta. Não está tão certo, receio, Alice disse timidamente. Algumas palavras foram alteradas. Está errado do começo ao fim, retorquiu decididamente a lagarta, e houve silêncio por alguns minutos. A lagarta foi a primeira a falar. Você quer ser de qual tamanho? Perguntou. Eu não sou específica quanto ao tamanho, Alice se apressou a responder. Só que uma pessoa não gosta de mudar com tanta frequência. Você sabe? Eu não sei, replicou a lagarta. Alice não disse nada. Nunca havia sido tão contestada em sua vida antes, e sentiu que estava perdendo a paciência. Você está satisfeita agora? Questionou a lagarta. Bem, eu gostaria de ser um pouco maior, senhor, se você não se importa. 7 centímetros é uma altura tão miserável de se ter, declarou Alice. É realmente uma altura muito boa, exclamou furiosa a lagarta, erguendo-se na vertical enquanto falava. Tinha exatamente 7 centímetros de altura. Mas não estou acostumada, Alice implorou em um tom lamentável. E ela pensou consigo mesma. Gostaria que as criaturas não ficassem ofendidas tão facilmente. Com o tempo, você se acostumará, afirmou a lagarta, colocando o narguilé de água na boca e começando a fumar de novo. Dessa vez, Alice esperou pacientemente até resolver falar de novo. Em 1 ou 2 minutos, a lagarta tirou o narguilé da boca, bocejou 1 ou 2 vezes e se sacudiu. Então, desceu do cogumelo e foi rastejando pela grama, apenas observando. Um lado fará você crescer, o outro a fará diminuir. Um lado do quê? O outro lado do quê? Alice pensou. Do cogumelo, disse a lagarta, como se ela tivesse perguntado em voz alta. E em outro momento estava fora de vista. Alice ficou olhando o cogumelo pensativamente por 1 minuto, tentando descobrir quais eram os 2 lados dele, e como era perfeitamente redondo, lhe pareceu uma pergunta muito difícil. No entanto, por fim, ela esticou os braços ao redor, tanto quanto conseguiam ir, e quebrou um pouco da borda com cada mão. E agora, qual é qual? Perguntou ela, mordiscando um pouco o da mão direita para experimentar o efeito. No momento seguinte, sentiu um violento golpe embaixo do queixo. Ela ficou bastante assustada com essa mudança repentina, mas sentiu que não havia tempo a perder, pois estava encolhendo rapidamente. Então, logo começou a comer um pouco da outra parte. O queixo dela estava tão pressionado contra o pé que mal havia espaço para abrir a boca, mas ela finalmente fez isso e conseguiu engolir um pedaço da parte esquerda. Viva! Minha cabeça enfim está livre! Alice gritou com um tom de alegria, o qual se transformou em susto em um instante, quando descobriu que seus ombros não estavam em lugar nenhum. Tudo que podia ver quando olhava para baixo era o imenso
comprimento do pescoço, que parecia erguer-se como um caule de um mar de folhas verdes que estavam bem abaixo dela. O que podem ser todas essas coisas verdes? Alice perguntou. E para onde meus ombros foram? E minhas pobres mãos, como é que não posso vê-las? Ela as movia enquanto falava, mas não gerava qualquer resultado, exceto uma pequena sacudida entre as folhas verdes distantes. Como parecia não haver chance de colocar as mãos na cabeça, ela tentou encostar a cabeça nelas e ficou encantada ao descobrir que seu pescoço se dobrava facilmente em qualquer direção, como uma serpente. Ela acabara de dobrá-lo com sucesso em um gracioso zigue-zague e ia mergulhar entre as folhas, que descobriu serem as copas das árvores sob as quais andava vagando, quando um assobio agudo a fez recuar às pressas. Uma grande pomba voara em seu rosto e lhe batia violentamente com as asas. Serpente! Gritou a pomba. Não sou uma serpente! Exclamou Alice, indignada. Deixe-me em paz! Serpente, eu insisto! Repetiu a pomba, mas em um tom mais moderado, e acrescentou com um tipo de soluço. Eu tentei de todas as maneiras, e nada parece lhes agradar. Não tenho a menor ideia do que você está falando, afirmou Alice. Tentei as raízes das árvores, as margens e as sebes. A pomba prosseguiu, sem prestar atenção nela. Mas aquelas serpentes, não há como agradá-las. Alice ficou cada vez mais intrigada, mas achou que não havia sentido em dizer mais nada até a pomba terminar. Como se não fosse preocupante o suficiente ficar chocando os ovos, declarou a pomba. Também devo ficar atenta às serpentes noite e dia. Ora, faz 3 semanas que não pisco os olhos para dormir. Sinto muito por você ter se aborrecido. Alice falou, começando a entender o que queria dizer. E assim que peguei a árvore mais alta da floresta, a pomba prosseguiu, erguendo a voz a um guincho agudo. E justamente quando pensava que finalmente deveria me livrar delas, elas tiveram que vir se contorcendo do céu. Oh, serpente! Mas eu não sou uma serpente, estou lhe dizendo. Alice replicou. Eu sou uma. Então, o que você é? A pomba perguntou. Percebo que está tentando inventar alguma coisa. Eu sou uma garotinha. Alice respondeu duvidosa ao se lembrar do número de mudanças pelas quais passou naquele dia. É uma história plausível, de fato. A pomba falou em um tom de profundo desprezo. Já vi muitas garotinhas no meu tempo, mas nunca uma com um pescoço como esse. Não, não. Você é uma serpente e não adianta negar. Suponho que vai me dizer que nunca provou um ovo. Certamente já provei ovos, Alice respondeu, porque era uma criança muito sincera. Mas as garotinhas comem ovos tanto quanto as serpentes. Você sabe. Não acredito, a pomba declarou. Mas se o fazem, ora, então são uma espécie de serpente, é só o que posso dizer. Essa foi uma ideia tão nova para Alice que ela ficou em silêncio por 1 minuto ou 2, o que deu à pomba a oportunidade de acrescentar. Você está procurando ovos, sei bem disso, e o que importa para mim se você é uma garotinha ou uma serpente? Importa muito para mim, Alice retrucou rapidamente. Mas por acaso não estou procurando por ovos, e se estivesse, não iria querer o seu. Não gosto deles crus.
Bem, então vá embora, a pomba exclamou em um tom aborrecido quando se instalou novamente em seu ninho. Alice agachou-se entre as árvores o melhor que pôde, pois seu pescoço ficava preso entre os galhos, e de vez em quando ela tinha que parar e se desenroscar. Depois de um tempo, lembrou-se de que ainda mantinha os pedaços de cogumelos nas mãos e pôs-se ao trabalho com muito cuidado, mordiscando primeiro um e depois o outro, ficando às vezes mais alta e às vezes mais baixa, até conseguir atingir sua altura habitual. Fazia tanto tempo que nem se aproximava do tamanho certo que no começo parecia estranho, mas ela se acostumou em alguns minutos e começou a conversar consigo mesma, como sempre, certo. Metade do meu plano está realizado. Quão intrigantes são todas essas mudanças. Nunca tenho certeza do que serei de um minuto para o outro. Seja como for, voltei ao meu tamanho certo. A próxima coisa é entrar naquele belo jardim. Como é que isso é feito? Eu me pergunto. Enquanto dizia isso, de repente, se deparou com um lugar aberto, com uma casinha com cerca de 1,5 metros de altura. Seja lá quem more aqui, pensou Alice, não convém me aproximar deles com este tamanho. Que susto iriam levar? Assim, começou a mordiscar do pedacinho da mão direita de novo e não se aventurou a chegar perto da casa antes de conseguir se reduzir a 22 centímetros de altura.